irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos começar o nosso culto lendo um texto. Gostaria que vocês abrissem na Epístola de Tiago, para a gente ler no capítulo 1, os versículos 22 e os versículos 25. Amém? Nos diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No versículo 25 nos diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. A palavra do nosso Senhor é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela nos transforma, ela nos modifica, ela nos faz crescer, e é ela que nos guia, que nos orienta, e é a nossa orientação para seguirmos em frente e caminharmos segundo a vontade do Senhor. Coloque-se de pé nesse lugar, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por essa chance de estarmos aqui, por esse momento que nós temos aqui para adorar ao Senhor, nos colocarmos diante dEle, para rendermos nosso louvor ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por este momento, por este dia, por essa noite que o Senhor nos deu, para estarmos aqui diante de Ti, em comunhão com os nossos irmãos, para Te adorar, Pai, para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, para crescer a nossa fé e buscarmos mais o Senhor. Venha para os nossos corações, que nós possamos ser transformados nessa noite, ouvidos por Ti, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Amém. Vamos cantar, irmãos, com paz. Você
colocar em prática, fazer, seguir a orientação que a palavra nos dá, pois de fato é assim que ela vai agir e seremos transformados. Somente quando nos rendemos ao Senhor, quando nos entregamos a Ele e aqui a palavra dele, de fato, vive em nossos corações e nos transforma.
Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, na primeira carta de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. Primeira carta de João, está lá mais ao final do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos orar nesse momento. Peça ao Senhor que te abençoe por meio da palavra nesse instante, em nome de Jesus. Faça uma oração diante de Deus para que o seu coração seja alcançado pela palavra do Senhor. Pai eterno, nós te damos graças nesta hora pela tua palavra. Nós a lemos e nós cremos que a tua palavra, ó Deus, pode nos edificar, tua palavra pode, ó Deus, nos exortar, tua palavra pode nos corrigir. Tua palavra pode, ó Deus, nos consolar. Dá-nos a tua graça nesta hora e abençoa-nos, ó Deus, tão somente pela tua graça, porque nós precisamos do Senhor. Fala aos nossos corações, a cada um de nós, conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor sabe e entende que cada um de nós precisa. Eis-nos aqui, que a tua bênção, a tua graça esteja sobre todos nós. Amém. Amados irmãos, João, o apóstolo, nos escreve estas palavras com o propósito de nos mostrar o quanto nós somos abençoados por Deus, o quanto nós em Cristo fomos alcançados pela graça, pela salvação, pelo poder de Deus, de modo que nós precisamos entender isso, precisamos saber. E João é bem enfático aqui nesses versículos ao escrever estas palavras, dizendo sabemos, por duas vezes ele diz sabemos, ou seja, ele está dizendo é do nosso conhecimento. João diz aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, versículo 18, no 19, sabemos que somos de Deus, e depois ele diz, também sabemos. Ele está dizendo então aqui enfaticamente, nós sabemos, isso é do nosso conhecimento. João está enfatizando, dizendo assim, nós não podemos deixar de saber essas coisas. Estes fatos, estas verdades, não podem estar escondidas, não podem estar ocultas a nós. Nós precisamos saber, deve fazer parte do nosso conhecimento, como nós temos falado aqui às quintas-feiras. Nós não podemos nos esquecer destas coisas, não podemos deixar de lembrar dessas coisas, e não deixar de lembrar, ou lembrar, como nós temos falado aqui nas quintas-feiras, é você estar na sua memória constantemente. Por isso João é enfático, nós sabemos, não nos falta esse conhecimento, nós sabemos desta verdade, isso deve estar no nosso coração. E é como se João dissesse assim, olha, isso não pode ser novidade para nós, nós sabemos, é como você sabe o seu nome. A gente conhece o nome da gente até mesmo antes de a gente saber escrever, até mesmo antes da gente saber pronunciar, a gente já conhece o nome da gente, não é? Pega uma criancinha e chama, você chama uma criancinha de 1 aninho de idade, ela já sabe o nome dela. Ela não sabe falar, ela não sabe escrever,
mas ela já sabe que aquele é o nome dela. Ela já sabe. Ela já sabe. Ela não precisa ir para a escola para poder o professor ensinar o nome dela. Qual é o nome dela? E não tem um momento em que os pais chegam e dizem para você assim: olha, vou começar a te ensinar a aprender o seu nome. É automático, é no convívio. Então, ela já sabe. Se um filho chegar para o pai e falar: pai, qual é o meu nome? Mãe, qual é o meu nome? Eu falo: está de brincadeira, né? Está de brincadeira. A não ser que a pessoa esteja sofrendo com algum problema de saúde, da memória, e vai esquecer o seu nome, mas ela já sabe. O nome da gente sabe. Não precisa ninguém ensinar a gente qual é o nome, porque desde pequeno a gente já é ensinado e a gente já aprendeu, e a gente não tem essa preocupação de ensinar para os filhos o nome. Não teve nenhum momento que falou assim: olha, e eu falo assim: ó, você não ensinar, já está na hora de ensinar o nome dos meninos para eles. Não teve nenhum momento, porque quando nasce a gente já começa a chamar. Aliás, a gente já começa a chamar antes de nascer, né? Antes de nascer já começa a chamar pelo nome, já coloca o nome. Muita gente já faz, já tem o nome antes de nascer, e a gente já começa a chamar antes de nascer. E a criança já aprende. João então está enfatizando isso. Nós sabemos, isso são coisas que nós sabemos. São coisas que nós sabemos. Por isso ele diz aqui enfaticamente: irmãos, nós sabemos. Ou seja, isso é do nosso conhecimento. Isso é algo tão importante. Isso é tão importante. Mas é tão claro. Isso é tão visível. Faz parte do nosso entendimento que João coloca: nós sabemos. João não está querendo aqui ensinar alguma coisa nova, mas ele está querendo enfatizar aquilo que já se sabia, aquilo que era importante, aquilo que todos já sabiam. E João está falando assim: olha, isso aqui não pode deixar de estar no nosso entendimento. E do que João está falando? João está falando dessa nossa vida com Deus, dessa nossa vida diante do Senhor, uma vida maravilhosa, que nós temos prazer de estar na presença do Senhor. O nosso prazer, a nossa vida está inteiramente em Cristo. O nosso prazer está inteiramente em Cristo. A vida do crente está em Cristo. Não está em outro lugar. Não está em outra coisa. Ela não gira em torno, a vida do crente não gira em torno de si mesmo. Não gira em torno de mais nada a não ser olhando diretamente para Cristo. E é isso que João está querendo dizer aqui. Que tipo de vida é esse? E eu quero colocar aqui como uma vida prazerosa em Deus. Uma vida que tem prazer inteiramente em Cristo. E João enfatiza aqui, primeiramente, que não há prazer no pecado. É isso que João está dizendo aqui. João está dizendo assim: nós sabemos que o crente vive e ele não tem prazer no pecado. Nós sabemos disso. Todo crente sabe disso. Todo crente verdadeiro sabe disso. Ele não tem prazer no pecado. Não há prazer no pecado. Não é que o crente não peca. O próprio João diz isso nessa carta. Anteriormente ele disse que nós pecamos. E se nós falarmos que não pecamos, nós estamos mentindo. Nós pecamos. Todo mundo aqui peca. Todo mundo aqui peca. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui comete práticas de pecado. Mas João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que em Jesus, que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Essa parte final aqui, ela é muito, muito querida. É muito desejada. E o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca. Como nós desejamos que isso seja uma verdade constante nas nossas vidas, o maligno não nos tocar, o maligno não ter nenhum êxito contra as nossas vidas. É certo que o crente nunca vai ter qualquer ação do maligno sobre a sua vida, sem que antes o Senhor não permita. Mas a questão é, o crente não vive tendo prazer no pecado. João está dizendo aqui claramente: nós sabemos que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque Jesus lhe guarda e o maligno não lhe toca. O que João está dizendo aqui? Você sabe, todo crente sabe que ele não tem prazer no pecado. Nós pecamos, mas não há prazer no pecado.
O pecado pode até ser prazeroso, e muitos pecados são prazerosos. Muitos pecados são atraentes, muitos pecados são convidativos, muitos pecados eles chamam e são prazerosos à carne, prazerosos ao nosso ego. Mas João está dizendo que nós sabemos, todo crente sabe, todo crente de verdade sabe que não há prazer no pecado. Por mais que o pecado seja prazeroso, mas não há prazer na prática do pecado. Ou seja, não há prazer em estar no pecado. Se você é crente, você sabe que quando você peca, você não tem prazer. Você pode até ter tido prazer ao pecar, mas você não tem prazer de ter pecado. Está entendendo? Você pode até ter prazer em pecar, mas você não tem prazer de ter pecado. Ou seja, você não tem orgulho de ter pecado. Você não diz, como foi bom aquele pecado, como foi bom eu ter pecado. Você pode até falar assim, olha, enquanto eu pecava foi até bom, enquanto eu pecava foi até prazeroso, foi até legal, foi até divertido, mas não há prazer em pensar no pecado em si, no fato de eu ter pecado, no fato de você ter pecado. Ou seja, o crente verdadeiro não tem prazer em viver no pecado, na prática do pecado. Se você é crente verdadeiro, você sabe que quando você peca, quando você para pensar, você não tem prazer. Você não tem prazer, você não tem satisfação, você não tem alegria em lembrar que você pecou. Você tem tristeza. Por mais que o ato de pecado tenha sido prazeroso, por mais que o ato de pecado tenha sido satisfatório, por mais que o ato de pecado tenha te trago alguma vantagem, por mais que o ato de pecado tenha sido um momento de alegria carnal, terrena, mas lembrar-se do pecado não é alguma coisa prazerosa. Viver no pecado não é uma coisa prazerosa. E João diz assim, todo crente tem que saber disso. Todo crente sabe disso. Todo crente tem isso com clareza no seu entendimento, que não tem prazer no pecado. Nós somos pecadores sim, mas não há prazer no pecado. Se alguém vive na prática do pecado e não se importa, se alguém vive na prática do pecado e não tem nenhum pesar, se alguém vive na prática do pecado e o seu coração não lhe acusa, a sua consciência não pesa, se alguém vive na prática do pecado e não tem um desejo ardente de lutar contra o pecado, esse alguém não é crente. Esse alguém não é crente. Todo crente peca. Todo crente peca. Eu me lembro, já falei algumas vezes aqui, de um colega do seminário, na nossa turma, ele dizia assim, ainda bem que esses discípulos pecaram, porque senão a gente seria tudo frustrado. Ainda bem, os apóstolos de Jesus, falando dos apóstolos de Jesus, quando a gente olha a história dos apóstolos, né? Quando a gente olha aqui a convivência dos apóstolos com Jesus, como nós falamos aqui na semana passada, Pedro chega lá, chama Jesus e fala, Senhor, o senhor acabou de falar uma coisa ali, descabível, esse negócio que o senhor vai morrer, vai para a cruz e tal, isso não pode, não está certo, o senhor precisa ter compaixão do Senhor. Pedro ensinando Jesus, dando lugar ao diabo. Imagina só, eu perguntei aqui semana passada, se você ouvisse do pastor de alguém falar assim, arreda Satanás, você iria fazer como Pedro, continuar seguindo Jesus, continuar sentindo a graça de Cristo? A maioria dos crentes, se o pastor falar assim, arreda Satanás, você ia embora, ia para outra igreja, ia chegar lá e falar assim, quero ficar aqui. Como é o que aconteceu lá na Calvário, o pastor me chamou de Satanás. O pastor disse que eu estava possesso, o pastor me repreendeu e disse que era Satanás. É a maioria dos crentes hoje. Não vou pregar novamente, né? Mas são crentes cheios de mimimi, crentes sensíveis demais, que não podem ouvir a verdade. E você não deve ser esse crente, de maneira nenhuma. Então o colega diz assim, graças a Deus os discípulos, os apóstolos de Jesus eram pecadores, senão nós estaríamos frustrados, porque nós somos pecadores. E não lê-se na Bíblia que esses homens são homens normais, que essas pessoas são gente,
que pecam, que erram, que são limitados, como nós estaríamos? Porque quando olhamos para nós mesmos, nós nos enxergamos como pecadores, limitados, nós nos enxergamos como pessoas falhas, mas somos crentes, agraciados pelo Senhor, alcançados pelo sacrifício de Jesus, somos crentes, templo do Espírito Santo de Deus, pecadores, mas somos crentes. Pecadores que não se satisfazem, que não têm prazer no pecado, pecadores que não vivem na prática do pecado, pecadores que não têm prazer em permanecer no pecado, que não têm prazer em se lembrar dos seus atos de pecado. Todo crente sabe disso. Se você não sabe disso, tem alguma coisa errada. Todo crente vive na prática da luta, não na prática do pecado. Todo crente de verdade está lutando contra o pecado. Todo crente de verdade, quando ele peca, ele prossegue, ele se arrepende, ele luta, ele se esforça, ele se dedica para prosseguir. Ele não tem prazer na prática do pecado. E como isso é possível? João deixa claro. Porque aquele Jesus, porque Ele nos guarda. Ele nos guarda. A única razão por que nós não vivemos na prática do pecado, não temos prazer na prática do pecado, é porque Cristo, Ele está presente nas nossas vidas. Porque Cristo nos guarda. Porque se dependesse de você, se dependesse de mim, nós viveríamos na prática do pecado. Não há um justo sequer, não há ninguém bom o suficiente para dizer assim, eu me garanto e não vou viver na prática do pecado. Qualquer um de nós viveria e vive na prática do pecado como aqueles que sem Cristo vivem, se o Senhor não tivesse compaixão e misericórdia das nossas vidas e não nos guardasse. E em contrapartida, o diabo não nos toca. Como é que esse diabo que não nos toca? Não nos toca não quer dizer que o diabo não age contra nós, não investe contra nós. Quer dizer que nessa caminhada o diabo não pode nos deter. Entendeu? Quer dizer que nessa vida, se você pecou, você não vai viver na prática do pecado. Se você pecar, nós temos um advogado. João mesmo disse, nós temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo justo, que intercede por nós, que nos perdoa. Quando nós pecamos e nos arrependemos, nós temos condição de nos reabilitar, de sermos reabilitados e prosseguir, porque o maligno não nos toca. João está dizendo aqui, você é crente, você sabe disso, você sabe que a sua caminhada está garantida em Cristo. Quem é crente de verdade não vive na prática do pecado, mas caminha, sendo guardado por Cristo, e o maligno não lhe toca. Não é que o maligno vai tocar na sua casa, nos seus bens, no seu carro, no seu dinheiro. Não é que o maligno vai tocar na sua saúde. Pode até ser, Deus pode até permitir que isso aconteça. Não é que você não esteja sujeito a sofrer ataques do inimigo. Não é isso. Quer dizer que aconteça o que acontecer, ele não pode nos deter. O maligno não pode nos impedir de chegar ao nosso destino. O maligno não pode nos deter para chegarmos àquele lugar que Jesus disse que ia preparar para nós. Jesus nos guarda e o maligno não pode nos tocar. Está entendendo? O maligno não pode nos tocar porque Jesus nos guarda. Ou seja, João está desenhando aqui o quadro seguinte: na nossa caminhada, nós não temos prazer, nós não vivemos na prática do pecado. Entendeu? A gente é pecador, não vive na prática do pecado. E João está falando por quê? Porque Jesus nos guarda. Nos guarda do quê? Do pecado? Não. Não é que nos guarda para a gente não pecar. Não pecar ou pecar vai depender da nossa luta. Mas na nossa caminhada, nós não temos prazer na prática do pecado. E Jesus nos guarda para que a gente chegue ao nosso destino. E o diabo não pode nos tocar. Entendeu? É isso que nós crentes precisamos entender. Tem muito crente avaliando sua vida diante de Deus de acordo com a sua vida cotidiana. Tem muito crente que avalia sua vida com Deus assim: eu estou bem como? Eu estou trabalhando, eu tenho saúde,
minha família está bem, ótimo, graças a Deus por isso. Mas se não tivesse, você dizer o que eu estou mal, Deus não está me abençoando? A gente fica medindo Deus pela vida da gente. A gente fica medindo Deus pelo que está acontecendo na vida da gente. Isso é uma mediocridade. A gente medir Deus pela vida que a gente leva. Graças a Deus a minha vida está bem, porque lá em casa está todo mundo com saúde, a gente está em paz, a gente tem recursos financeiros, tem emprego, a gente tem recursos, a gente vive em paz com todo mundo. Olha, isso é bênção de Deus. Eu não estou dizendo que isso não é bênção de Deus. Mas aí quando acontece o contrário, assim, olha, está difícil porque eu não sei o que está acontecendo e muita gente não proclama com as palavras, não fala com as palavras, mas fica chateado com Deus e fala porque a coisa não está bem e a coisa está desandando e a gente fica medindo que a gente é abençoado ou não de acordo com a vida que a gente deseja ter. O inimigo está levantando contra mim. É como que é? Que alguma coisa deu errado, é o inimigo que está levantando contra você. É porque alguém perseguiu, é o inimigo que está levantando contra você. A gente entende normalmente assim. É porque o vizinho está lá, está fazendo uma encrenca comigo, o vizinho, por causa lá de alguma coisinha que aconteceu lá, o vizinho está me perseguindo, o diabo está se levantando contra mim. Meu Deus, misericórdia, e começa. Porque lá no trabalho tem patrão, um supervisor, um gerente, que ele não gosta de mim, está me perseguindo. O diabo está furioso contra mim. Aí a gente fica medindo por essas coisas. Como se essas coisas não fossem coisas naturais da vida, muitas delas. E a gente fica com o nosso olhar, a nossa vida aqui terrena, pura e simplesmente. Eu não estou dizendo que a nossa vida terrena não seja importante, que Deus não nos abençoe. Deus nos abençoe, nós podemos cuidar de tudo que é a nossa vida terrena, mas nós não podemos deixar de olhar para aquilo que João está dizendo. Nós sabemos que o Senhor nos guarda e que o maligno não nos toca. João está falando, sabe o quê? A sua chegada ao destino final está garantida. Quando você entende isso, quando você tem convicção disso, quando você não tem prazer na prática do pecado e sabe que a sua chegada ao destino final, o diabo não pode te deter, você é crente de verdade. Você é crente fiel. Você tem prazer em estar com a sua vida inteiramente em Cristo. É isso. Entendeu? É isso que está dizendo aqui. Senhor me guarda, Jesus me guarda. Eu não vou temer quem pode me tocar o corpo e não pode fazer nada na minha alma. Jesus não disse isso? Vocês estão com bobagem, vocês estão com medo, vocês estão preocupados com quem pode tocar no corpo, quem pode mexer na vida de vocês aqui. Vocês estão preocupados com isso? Quem pode mexer na vida de vocês aqui? É como aquela criança que está brincando de... A criança, você já brincou de comidinha? Já brincou? Será que é só eu que brinquei disso? Ninguém? Levanta a mão aí, gente, pelo amor de Deus. Já brincou de comidinha? De brincadeira, né? Não é cozinhado, não. Cozinhado também. Já brincou de cozinhado? Ó, temos aí uns poucos aí que brincou de cozinhado, né? Juntava ali as vizinhas, né? E falava, não, cozinhado é assim para quem não sabe. Juntava os meninos, não ia comer em casa, comia e juntava para ir no quintal de alguém que tinha um fogãozinho ali, alguma coisa assim. A gente ia lá e pedia para a mãe da gente uns ingredientes, né, mãe? Minha mãe está ali, e a gente pedia, a gente fazia lá na casa de Dona Iraci, na vizinha. Cassinha, que era que comandava, era maior que a gente, juntava assim uma turma de meninos. Às vezes fazia com meus primos também, lá em Medeiros Neto, e a gente fazia esse cozinhado. Aí pegava um ingrediente na casa de um, fazia aquela comida especial. Cozinhava às vezes umas latas. Tinha que ser uma panela réia, né? Cozinhava ali, a gente sentava ali por ali mesmo no chão e era o maior prazer de fazer o cozinhado. Mas não era o cozinhado que eu estou falando, eu estou falando de comidinha. Comidinha é aquelas coisas que a gente vai de brincadeira, né? Brincadeira, faz aquela assim, então a gente fazia essas brincadeiras, brincava com minha irmã, tinha os outros meninos, brincar de comidinha. E não era comida de verdade não, às vezes era papel, uma folhinha ali e tal, brincando de comidinha, a gente fazia, ó.
de brincadeira, né? Aí imagina que você está brincando de comidinha, o pai e a mãe chamam assim, vem almoçar. Aí você fala, não, já estou com a minha comidinha aqui. Aí você fala, você está de brincadeira, né? Está brincando de comidinha e vai deixar de almoçar? Não, já a minha comidinha aqui me basta. Não atrapalha minha brincadeira não. Atrapalha minha brincadeira não, porque aqui a comidinha aqui é melhor do que o almoço posto à mesa na cozinha de casa. É claro que não. É claro que nenhum pai, nem a mãe fala assim, meu filho, tudo bem, você já está brincando de comidinha, pode ficar brincando nessas comidinhas aí de brinquedo e bom apetite. Você acha que vai ser assim? Claro que não. De maneira alguma. Então é quase que como isso. Às vezes a gente está dando mais importância à brincadeira de comidinha e não está dando importância para a comida de verdade. Brincar é importante, é bom. A vida aqui é importante. Eu não estou dizendo que a vida aqui é uma brincadeira, de maneira nenhuma. Só estou fazendo a comparação da importância. Não estou dizendo que a vida aqui é uma brincadeira. Mas às vezes a gente se importa muito com as coisas da vida e não se importa com coisas mais elevadas, com coisas mais preciosas, que é a vida em Cristo. É isso que João está nos falando. Em segundo lugar, João diz que esse crente, ele não tem prazer no mundo. Não há prazer no mundo, nessa vida que está inteiramente diante de Cristo. Não há prazer no mundo. João diz no versículo 19, sabemos, vocês também sabem, é do conhecimento, é natural, é certo que todos nós devemos saber, é importante, todo crente sabe disso, tem que saber que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, João está dizendo assim, olha meus irmãos, nós sabemos que nós recebemos uma nova vida, que nós pertencemos ao Senhor e que no mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos que há uma grande diferença entre a vida de quem é de Deus e a vida de quem não é de Deus. Há uma grande diferença em quem pertence ao Senhor e em quem está no mundo. João está dizendo, nós sabemos que somos de Deus. E em contrapartida, por outro lado, o mundo inteiro jaz no maligno. Quando João fala o mundo aqui, ele está falando das pessoas que não creem em Cristo, das pessoas que não estão em Cristo. Não sou eu que estou dizendo, não estou fazendo separação entre evangélicos e os demais, estou falando de quem está em Cristo. É isso que está dizendo aqui. João está dizendo com muita clareza, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, ou você pertence a Deus, ou você está em Cristo, ou você está morto com o mundo. No maligno, está dizendo, o mundo inteiro jaz no maligno, está morto, está sepultado com o maligno, está comprometido, um compromisso de morte com o maligno. E o que João está querendo dizer aqui? João está querendo dizer assim, todo crente sabe disso. Todo crente sabe que existe uma grande diferença em quem é de Deus e quem é do mundo. Há uma grande diferença. Você é de Deus ou você é do mundo. Você é de Deus ou você jaz no maligno. Todo crente sabe disso. Que não é a mesma coisa. Que não se pode misturar. E aí eu não vou me estender muito nisso, mas eu quero dizer que ser de Deus, ser diferente do mundo, como eu já falo aqui tantas vezes, não é a roupa que a gente veste, não é a comida que a gente come, não é a bebida que a gente bebe. Não é o linguajar que a gente usa. Não é. João está dizendo aqui, nós sabemos que nós somos de Deus. É como João está dizendo, presta atenção, você é de quem? Você é de Deus. E quem não é de Deus é do mundo. Entendeu? Porque é importante falar isso, porque tem uma diferença. Não é só para você saber, não. É porque tem uma diferença.
Nós somos de Deus. E João está dizendo, e ao contrário, o mundo jaz no maligno. Nós temos vida. Ou seja, nós somos diferentes, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos viver de tal modo que essa diferença seja exposta. Por que razão a gente está aqui, a gente sai das nossas casas e a gente vem para a igreja, a gente cultua, a gente diz que é crente, a gente sai, carrega a Bíblia, nós estamos aqui no nosso culto, cantando, orando, pregando a Bíblia, nós estamos aqui por que razão? Simplesmente porque nós aprendemos, porque virou um costume, virou uma tradição? Não. Porque nós cremos e sabemos que há um propósito de vida estabelecido para nós. E que há uma grande diferença em viver essa vida e viver outro tipo de vida. E como que nós expressamos isso? Por que João está falando isso? João está falando assim, olha, você sabe que existe uma diferença. Ah, ok, eu sei que existe uma diferença. Sim, mas não é só você saber. Você precisa, além de saber, você precisa viver essa diferença. Você precisa expressar essa diferença. Não, todo mundo sabe que eu sou crente. Olha, basta olhar minhas roupas, o modo como eu vivo aí, não faço isso, não faço. Não são regras que vão determinar que nós somos de Deus ou não. Para mim é uma coisa muito expressiva quando Jesus fala lá no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esse sal precisa salgar, essa luz precisa alumiar, para que os homens vejam e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Entenderam? Então todo crente tem que saber isso. Todo crente tem que saber que ele é diferente do mundo. E não é diferente pelas suas roupas, pelo seu corte de cabelo, pela sua comida, sua bebida, pelo seu modo de falar. É diferente porque é luz, é sal. É diferente porque ele tem um caráter diferente, porque ele tem práticas diferentes, porque ele tem um trato diferente com as pessoas, porque ele tem um relacionamento diferente com as pessoas, porque ele tem um olhar diferente com as pessoas, porque ele vê além do que as outras pessoas veem. É como nos ensinaram na parábola do bom samaritano, que vem e não olha quem é aquele que está ali. E Jesus está nos ensinando que a nossa prática tem que ser essa. Que a vida cristã é essa, a vida cristã que ela está além de todas as coisas, além da religiosidade, além da nossa cultura, ela está além dos nossos hábitos, está além dos nossos problemas, das nossas diversidades. Que eu sou crente, e ser crente, e ser aquele que tem prazer em estar diante de Deus, fala mais alto do que qualquer outra coisa. Tem um bocado de coisa que a gente não gosta, tem um bocado de coisa que a gente não aprendeu, tem um bocado de coisa que a gente tem preferências, mas quando a gente olha para a vida com Deus, fala assim: a minha vida com Deus me leva para além de tudo isso. Me faz superar o que eu não gosto, me faz superar o que eu não desejo, me faz superar o que eu não tenho prazer de fazer. É isso que leva Paulo a falar aos Coríntios, que ele fala assim, ele diz que ele tem um propósito na sua missão de servir ao Senhor, que vai muito além do seu desejo, vai muito além da sua boa vontade. E nós crentes hoje ficamos com um negócio, como eu disse semana passada, de a gente de a gente gostar ou não, de a gente se sentir bem ou não. Se eu me sinto bem, eu faço, se eu gosto, eu faço. Se eu sentir de Deus, eu faço. Esse sentir de Deus é o seu coração que está sendo o seu Deus. É o seu coração que está sendo o seu Deus. Porque esse sentir de Deus que a gente costuma falar, é um sentir de Deus. Como não sentir de Deus? Deus não te chama para você sentir dele nada. Deus te chama para obedecer. Deus nos chama para a obediência, não para eu sentir de Deus. Esse sentir de Deus não é nada mais, nada menos do que meu coração está à vontade, meu coração quer fazer, ou seja, é a minha carnalidade, é o meu eu. O meu eu diz que eu posso fazer, o meu eu diz que eu não posso fazer. O seu Deus é o seu eu. Se você faz isso, quando diz eu senti de Deus, eu não senti de Deus.
nossa direção tem que ser: Deus me pede, Deus me manda, Deus me direciona na sua palavra. Qual é a vontade dele? Apesar de não ser a minha, apesar de não ser o meu gosto, apesar de não ser algo prazeroso para mim, apesar de não ser alguma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho habilidade para fazer, o que eu tenho costume de fazer, a minha vida em Cristo me leva além de tudo isso. A minha vida em Cristo me impulsiona a fazer, porque eu sou de Deus, eu não sou do mundo. O mundo busca uma paz que não é a paz que nós temos. O mundo busca prazeres que não é o prazer que nós temos. O mundo busca uma vida que não é vida, portanto não é a vida verdadeira que nós temos. Portanto, João está nos dizendo aqui que essa vida desse crente, inteiramente diante de Deus, não tem prazer no mundo. Não tem prazer em viver de acordo com o seu próprio coração ou aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo faz. Quem nós somos? Nós somos de Deus. E expressamos isso como? Sendo sal, sendo luz, fazendo diferença na vida das pessoas. Se falou muito disso por um bom tempo. A gente enjoou de ouvir essa coisa de fazer diferença, mas isso é verdade. A gente tem que se preocupar mais em fazer a diferença do que ser diferente. Entender? Jesus não era diferente, ele fazia a diferença. Ele não era diferente. Se você chegasse e olhasse para Jesus no meio dos outros discípulos, você acha que logo você batia o olho e falou assim: aquele é Jesus, só pode ser. Aquele ali é Jesus. Você não ia acertar quem era Jesus. No meio daqueles todos ali, você não ia acertar quem era Jesus. Entendeu? Porque Jesus não é diferente. Jesus era uma pessoa comum no sentido de visibilidade. Jesus não tinha um cabelo diferente dos discípulos, uma barba diferente, uma roupa diferente, sandálias diferentes. Jesus não usava um anel no dedo diferente de todo mundo. Jesus não andava num carro diferente. Jesus não tinha nada diferente. Jesus vivia uma vida comum. Jesus comia uma comida diferente. Entenderam? Mas se você começasse a andar com aquele grupo, aí você ia perceber que alguém estava fazendo a diferença. Você ia ver que alguém estava falando com autoridade, e que aquela autoridade era diferente de quando os outros falavam. Aí você fala: esse aqui, esse é Jesus. E esse está fazendo a diferença em relação aos demais. É assim que nós temos que viver. Terceiro lugar, essa pessoa que tem uma vida inteiramente em Cristo, ela não tem prazer nos ídolos. Não tem prazer nos ídolos. Em primeiro lugar, não tem prazer no pecado. Em segundo lugar, não tem prazer no mundo. E terceiro, não tem prazer nos ídolos. Não tem prazer nos ídolos. João diz assim no versículo 20: também sabemos, continua dizendo, nós sabemos, tudo isso aqui nós sabemos. Todo crente tem que saber. Isso aqui é natural de todo crente. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, que o Filho de Deus veio, o Filho de Deus está presente em nós e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ele está dizendo assim: ó, nós sabemos que Jesus é por nós e Ele tem nos dado entendimento. A gente sabe por quê? Porque Ele tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, para reconhecermos a verdade. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é que João está dizendo aqui? Nós sabemos que o Senhor, Ele tem nos capacitado para que a gente reconheça o verdadeiro, para que a gente não fique enganado. E o verdadeiro, no qual nós reconhecemos, é Jesus.
esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João está dizendo, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o Senhor tem nos dado entendimento para nós reconhecermos isso. Ele nos dá entendimento para reconhecermos isso. O que João está falando? De repente ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, João está fazendo aqui sempre uma antítese. João está falando uma coisa e colocando outra oposta para que a gente pense. Ele diz aqui, olha, o crente não tem prazer, nós somos nascidos de Deus e não vivemos na prática do pecado. Nós somos nascidos de Deus e não vivemos na prática do pecado. Jesus nos guarda, o diabo não pode nos tocar. Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Nós temos sido capacitados, Jesus está presente, nós somos capazes de reconhecer o verdadeiro, e o verdadeiro é Jesus, Ele é o verdadeiro Deus, é a vida eterna, e nós, em contrapartida, devemos nos guardar dos ídolos. Nós reconhecemos que Jesus é o verdadeiro Deus, e em contrapartida devemos nos guardar dos ídolos. Nosso coração clama por alguém que seja superior a nós. Nós não temos jeito, nós vamos estar presos a alguma coisa, ou alguém. O homem sempre vai estar preso a alguma coisa, o homem sempre busca alguma coisa maior, superior, alguma coisa mais forte. Nós somos assim. E aí João está dizendo assim, olha, vocês ou nós já sabemos que nós temos sido capacitados para reconhecer o verdadeiro. Ou seja, nós não estamos no engano. Não estamos no engano. Tem muito candidato a ídolo no seu coração. Tem muito candidato a ídolo na sua vida. Tem muita gente querendo o centro da sua vida. Tem muitas coisas querendo o centro da sua vida. Mas você sabe quem é o verdadeiro. O verdadeiro é Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você não tem verdadeiro crente, não tem dúvida disso. E aí ele tem a capacidade de se guardar dos ídolos. E não tem prazer nos ídolos. Não tem prazer em deixar que qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, assuma o centro da sua vida. Todo crente sabe disso. Agora, há uma luta constante para vivermos com equilíbrio, sem tornar coisa alguma um ídolo para a nossa vida. Irmãos, e eu não estou falando de Paulo, de Pedro, não estou falando de Maria, não estou falando de... E nem João não estava falando disso. João não estava falando dele mesmo, não estava falando de Paulo, não estava falando de Maria, João não estava falando disso. João não estava falando de Benedito, João não estava falando de Cosme e Damião, João não estava falando de ser devoto de Antônio, João não estava falando de ser devoto de ninguém, João estava falando de qualquer coisa que pudesse assumir o centro das nossas vidas. Se você fizer um estudo do Novo Testamento, você vai perceber que ídolos no Novo Testamento, para os crentes, não se trata apenas de entidades ou de divindades ou personagens considerados divinos, mas de coisas, de hábitos, de práticas, de comportamentos que se tornam ídolos para as nossas vidas. Ídolo é tudo aquilo que a gente admira, que a gente gosta, que a gente se devota, que a gente busca e vive, se entrega para aquilo. Pode ser uma pessoa, pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser um pastor, pode ser um amigo, pode ser a profissão, pode ser o poder.
Às vezes a gente se pergunta assim, por que os políticos, nós acabamos de ter eleições, por que um político se dedica tanto para querer assumir um cargo? Por que um político se dedica tanto e às vezes investe tanto dinheiro? Às vezes o dinheiro que se gasta, ele não vai receber em salário por todo o mandato. Aí algumas pessoas, porque muitos são corruptos, vão roubar. Pode ser mesmo. Outros gostam apenas do poder. Outros apenas têm a idolatria pelo poder. E eu não estou falando de político, estou falando da gente. João está falando para crentes. João está falando para pessoas descrentes. João está dizendo assim, nós sabemos quem é o verdadeiro. É Jesus. Nós somos capacitados para entender isso. Ou seja, você não tem desculpa para dizer, eu não sabia. Você não tem desculpa para dizer assim, eu não tenho entendimento. Nós temos entendimento. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E João com carinho os filhinhos. É como João disse assim, encarecidamente, pelo amor de Deus, pelo amor que eu tenho a vocês, guardem dos ídolos. Tomem cuidado para que você não seja roubado, para que o prazer que você tem que ter diante de Deus não seja colocado para outras coisas, outras pessoas. Porque o verdadeiro crente sabe que ele não pode ter prazer nos ídolos. E assim como o pecado, de um modo geral, está sempre nos batendo a porta, os ídolos estão sempre nos convidando, dizendo assim, olha, eu vou fazer muito bem para a sua vida. Se você dedicar-se a mim, eu vou retribuir muito a você. Existem muitas coisas nos falando isso. E nós temos que confiar que o Senhor tem nos dado entendimento para estarmos no verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se nós não olharmos para adiante, nós somos facilmente envolvidos pelos convites dos ídolos, que são constantes, frequentes nas nossas vidas. Todo crente precisa saber disso. Então, meu irmão, nosso prazer tem que estar inteiramente em Cristo. A vida do crente que vive assim, ela não tem prazer no pecado, ela não tem prazer no mundo, não tem prazer nos ídolos. Amém? Então começa a entender isso, ou começa a entender que a Bíblia diz, esse é o entendimento do crente. Nós sabemos, não há prazer no pecado, não há prazer no mundo, não há prazer nos ídolos. Nós não vivemos na prática do pecado porque nós somos guardados em Cristo. Nós não temos prazer no mundo porque nós pertencemos a Deus. Nós não temos prazer nos ídolos porque nós reconhecemos o verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fica de pé nesse lugar, vamos orar. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão das nossas vidas para vivermos inteiramente na presença dEle. Em tudo que a gente faz, onde quer que a gente esteja. Em todo instante. Em casa, no trabalho, na escola, nas ruas, no lazer, com as amizades, com os recursos materiais, com tudo que envolve as nossas vidas. Nós devemos estar diante de Deus, tendo prazer de viver para Ele. Vamos orar, peça ao Senhor que te dê graça, e que se porventura na sua vida tem alguma coisa contrário àquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, que você peça ao Senhor misericórdia e compaixão, para te dar entendimento, para que você lute, seja vitorioso, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor,
por nos ensinar a ter uma vida vitoriosa em Ti, uma vida de prazer na Tua presença. Nós queremos ter essa vida de prazer na Tua presença. Não queremos viver uma vida de prazer no pecado, no mundo ou com os ídolos. Nós queremos, ó Deus, entender de fato, verdadeiramente, sabermos que nós somos guardados por Cristo. Verdadeiramente sabermos que nós pertencemos ao Senhor e que nós estamos no verdadeiro, que não precisamos de ídolo algum, porque Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Senhor, se algum de nós tem vivido diferente disso, da Tua palavra, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento, mostra-nos o caminho a seguir. Não nos deixe ser guiados pelo nosso eu, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser enganados pelo nosso próprio coração, mas ajuda-nos a viver a Tua palavra. Leva-nos além, Senhor, de qualquer coisa ser diferente da Tua palavra. Ensina-nos a lutar, Senhor, a vencermos o nosso eu, a vencermos, ó Deus, os nossos prazeres terrenos, os nossos gostos, os nossos jeitos. Ensina-nos a vencer, Senhor, as nossas teimosias, as nossas desobediências, as nossas negligências, e olharmos para o Senhor e termos a nossa vida centrada em Cristo. Quebra as cadeias, Senhor, que nos impedem de viver essa vida. Quebra as cadeias, ensina-nos, ó Deus, a nos despojar, como nos diz a Tua palavra, a arrancar de nós tudo aquilo que não é do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe esse irmão, essa irmã, Senhor, esta pessoa que precisa romper com o seu próprio eu, essa pessoa que precisa romper com a prática do pecado. Abençoe essa pessoa, Senhor, que precisa romper com o mundo, romper com o ídolo. Tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que diz para si mesma que um dia vai fazer. Essa pessoa, Senhor, que disse que amanhã vai fazer, que depois vai fazer. Essa pessoa, Deus, que tem ouvido a Tua palavra, essa pessoa que sabe, esta pessoa que sabe, Senhor, qual é a Tua vontade, mas que se engana dizendo que um dia vai fazer, que está planejando fazer a Tua vontade. Tem compaixão desta pessoa, Senhor, para que esta pessoa rompa, para que essa pessoa se desligue, para que essa pessoa tenha a atitude de se colocar na Tua presença e dizer: meu prazer está em Ti, Senhor. Meu prazer não está em fazer a minha vontade, meu prazer não está em fazer a vontade do mundo, meu prazer não está, Senhor, em fazer o meu querer, mas fazer a Tua vontade, Senhor. Quebra, Senhor, as cadeias. Quebra, Senhor, o orgulho. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, o eu. Em nome de Jesus. Liberta, transforma, renova. Liberta, transforma, renova, Senhor. Em nome de Jesus. Porque nós somos do Senhor. Porque nós somos do Senhor. Porque nós estamos no Senhor. Porque nós estamos no verdadeiro. O nosso prazer, Senhor, está em Ti. Derrama a Tua graça sobre este irmão, esta irmã, sobre esta família, sobre esta vida, Senhor. Traz a Tua graça e misericórdia, Senhor. E ajuda esta pessoa, Senhor. Ajuda esta pessoa, Senhor, a estar na Tua presença, a renunciar a si mesmo, a renunciar o mundo, o pecado, os ídolos, ó Deus, e se colocar na Tua presença diante do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre essa pessoa, para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Senhor.
instante nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, com adoração, com alegria, com reconhecimento, com prazer, por saber que o Senhor é o dono do ouro e da prata, o dono das nossas vidas, de tudo que existe, e que nós somos dispenseiros de Deus, administradores de tudo aquilo que é do Senhor. Nosso prazer está na presença dele. Meu maior prazer está em tua presença, e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua Coloca a sua vida diante de Deus e agradeça a Ele. Pai Santo, nós te damos graças por essa noite, por esse dia,
pela oportunidade de estarmos juntos. Te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças, ó Deus, por podermos cantar, nos alegrar, ó Deus, na Tua presença. Podemos, ó Deus, dizer que somos privilegiados pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Obrigado por cada irmão, por cada família, por cada um que perseverar, por cada um que sabe que está em Cristo e que tem o prazer de estar na Tua presença. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Ó Deus, obrigado por podermos, ó Deus, falar com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada um que tem, Senhor, contribuído financeiramente com a Tua obra. Tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, que tem honrado o Senhor com alegria e entendimento. Que o Senhor continue nos abençoando, nos prosperando, Senhor, para a Tua glória. Pai Santo, abençoa aqui, Senhor, o trabalho de cada um. Abençoa, Senhor, os planos, os negócios de cada um. Abençoa, Senhor, Deus, cada família. Ó Deus, essa semana que está começando, seja uma semana de bênçãos em cada família. Seja uma semana, ó Deus, de graça do Senhor em cada família. Abençoa a saúde de cada um. Aqueles, ó Deus, que têm enfrentado problemas de saúde, estende as Tuas mãos, fortalece, capacita, renova, cura, Senhor, conforme a Tua graça e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos que estão sendo provados. Que o Senhor fortaleça, Senhor, dando ânimo, ó Deus, para que sejam aprovados e que a fé, ó Deus, cresça. Abençoa aqueles que estão passando, ó Deus, por tribulação, para que ao final, Senhor, tenha uma perseverança, firmados numa esperança viva, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua graça e Teu amor esteja sobre todos nós. Que o Senhor, ó Deus, nos alcance com o Teu perdão. Que o Senhor, ó Deus, seja honrado e glorificado nas nossas vidas. No nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo ao Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.